Bom dia, meu nome é Gabriel Coelho, estou aqui para o nosso primeiro podcast, nosso podcast número 0, nosso Follow Podcast. E hoje temos a presença de Sabino. Tudo bom, pessoal? De Fernanda. Oi, gente, tudo bem? E nesse podcast a gente vai explicar mais ou menos como vai funcionar, quais são nossas ideias. E uma pergunta, vocês estão sentindo a temperatura? Tô sentindo, Tô sentindo mano. subir um pouquinho. Então pega fogo. Pega fogo, 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 arruma a lenha no altar, fogo vai queimar. E como vocês puderam perceber, o nosso cenário está um pouco diferente, não sei. Tá em manutenção, né? Sim, a gente tá em reforma, A gente tá em vocês podem ver. reforma. E um dia esse cenário vai estar maravilhoso. Vocês vão chorar de tanta beleza que a Cara gente de emoção, cara. Vai Vocês estar vão- muito lindo. vão fazer um antes e depois inacreditável. Vai Nossa, falar, sim. nossa, olha como eram, como estão. Não, é sonho e realidade. Vai ser mais ou menos isso. E para começar o nosso tema, para a gente explicar mais ou menos como que vai funcionar, eu queria ter uma ideia de como surgiu tudo isso, um global. Legal, legal. Na verdade, os nossos projetos começaram com a ideia de criar o Devoted, né? Sim. E Pode me explicar o que é Devoted antes? o que é o Devoted? O Devoted é um projeto que a gente começou no Follow, em paralelo com o podcast, Sim. que ele busca a ideia de devoção completa a Deus, a ideia de você ter uma vida devota, de você ser devoted. E a gente busca literalmente esse nível a mais de imersão no evangelho, de imersão na palavra. E como é que ele funciona? Você quer explicar? A gente vai postar devocionais semanais, então, toda semana, obviamente. Não, esse é claro, hein? Semanal, hein? Toda semana, hein? Vocês viram, né, gente? Aqui a cabeça é outro nível. Enfim, toda semana a gente vai postar devocionais no nosso Insta, no Insta do Follow. E também no nosso novo canal do Nosso novo canal do YouTube. YouTube. Então já fica de olho, já segue a gente em todas as redes sociais, segue no Sim. YouTube, segue no Instagram, ativa a notificação em todos os lugares, Sim. sininho no YouTube, sininho no Instagram, pra sempre ficar de olho e não perder nada, nenhuma novidade. Que muitas vezes os temas dos Devoted acabam coincidindo com os temas do podcast, Sim. então sempre fiquem ligados aí, pessoal. Exato. E Devoted, qual que é o significado por detrás do Devoted? É justamente essa ideia da vida devota, né? É baseado, muita parte do projeto é baseado num versículo de Jeremias, né? Jeremias 29, Sim. 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso, exatamente. Da gente sempre buscar esse nível de imersão, da gente mergulhar fundo no evangelho com a vida com interesse no evangelho. Sim. Você quer contar um pouco de como que aconteceu? Sim, é uma história bem legal. Como Bem surgiu... engraçada, né, Bem mano? engraçada. Bem engraçada, né, Cris? Nossa, mano, que graça. É tão engraçada essa história. Muito. Não, quando me contaram, é que eu já tô por dentro aqui. Nossa, Nossa, mas eu você sorri. rachou o bico, né? Nossa, eu não Nossa, aguentei. mano, é muito Se engraçado. ele não soubesse, ele tava rolando, né? Nossa, Com sim. certeza. Nossa, não, vocês vão dar Nossa, risada. Não, muito segura que vocês vão dar risada. Mano, Tá, vai, só conta eu não vou logo. contar. Foi um negócio que Deus colocou no meu coração da gente ter um tempo, essa busca, na verdade, de conhecer mais Deus. E depois disso daí veio a ideia do devocional. E o Guilherme veio até confirmar um pouquinho essa ideia comigo. Só que eu tava no meio da quarentena, no início da quarentena, e tava não muito levando essa ideia a sério, não muito sabendo como colocar em prática, muito menos com quem, por quê e tudo mais. Até que um dia eu tava no final de um culto e veio muito forte a voz de Deus falando, conversa com a Fê. Daí eu fui atrás da Fê pra conversar com ela. Sim, e aí foi a situação muito engraçada. Nossa, Gente, é agora, gente. Nossa, morram de rir. Muito cômica a situação. Não, é que durante a quarentena também Deus tinha colocado no meu coração algumas coisas em relação ao Insta do Follow e gravar vídeos mesmo, tipo, devocionais. Eu tava pensando em umas coisas assim. E aí eu pensei, vou falar com o Sabino, né? Porque ele é da mídia, pá. Pessoa qualificada pra... Daí, É que vocês não sabem, a nossa produção é totalmente hipermente. Não, hipermente não. Hipermente não. Mas é qualificado, entendeu? Temos Qualificado. câmera qualificada, temos Sim, mano, a gente é produtores muito chique. qualificados. daí eu falei, vou falar com o Sabino. Só que
eu meio que dei uma enrolada, não necessariamente uma enrolada, mas sabe quando, tipo, desencontra, daí eu acabava esquecendo. Até que um dia eu falei, não, vou falar com ele. Daí quando eu fui falar com ele, ele veio Eu falar tava comigo. indo falar com ela. E daí a Sim. gente começou a conversa do mesmo assunto. Sim, isso foi muito bizarro. Sim. E isso mostrou pra gente que é algo que realmente veio do coração de Deus. Então a gente tá muito empolgado pra Sim. fazer isso, sabe? Dar certo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, que tá sendo muito legal pra gente. É que uma coisa que acontece muitas vezes aconteceu comigo, e até numa pregação, o nosso pastor Aquiles, inclusive, Aquiles, queremos você aqui, hein? Os nossos convidados, eu me autoconvido você, Eu te convido. eu convido o senhor para estar aqui conosco, fazer um podcast, aquele podcast muito maneiro que eu sei que o senhor consegue fazer, que o senhor não, o senhor é senhor, né? Mas, ele pregou pra gente que muitas vezes o pastor coloca em nossos corações, O pastor. o pastor Aquiles, Ah, tá. ele pregou Pensei isso. que ele ia E daí- falar Deus. É, coloca nos não, nossos mas o pagor corações. prestou isso e Deus Ah, falou. tá. Que- E daí, Deus coloca no nosso coração algo na nossa mente, e a gente olha e fala, putz, será que isso é da vontade de Deus mesmo? Será que é pra acontecer isso? Ou será que é só uma ideia dentro de nós? Muitas vezes já aconteceu comigo e a gente acaba deixando de lado. Sim. E isso foi algo que não deixou, não passou assim, nessa ideia que Não. os dois tiveram Não, até inicialmente. porque, lógico, teve esse evento engraçado aí. Super Teve esse evento engraçado. engraçado demais que foi muito de Deus, sim. Sim. E mais por trás disso também tem muita busca, muita oração e muita conversa com a nossa liderança para tentar articular e muita conversa, principalmente com Deus, né, claro. Sim. Pra ver como é que isso daí se desenrolaria. E vamos falar um pouquinho do que está acontecendo agora, o podcast. O que podcast? é o podcast? Como nasceu? Na verdade, o podcast, ele nasceu meio simultâneo. A ideia nasceu no coração um pouquinho depois, que quando teve esse momento de quarentena inicial, que a igreja migrou 100% online, a nossa igreja sempre fazia bastante tempo já live, há mais tempo ainda a gravação, a gente sempre teve isso daí mesmo antes da necessidade da quarentena. Mas quando chegou no princípio da quarentena, a gente sentiu a necessidade de expandir aonde a gente colocava a nossa palavra para tentar atingir o maior número de pessoas. E a gente começou a explorar o podcast. Então a gente colocava a nossa mensagem em formato de áudio nas plataformas de podcast. E a partir desse fato, a gente começou a pensar na ideia. E um podcast. Quão legal seria isso? Sim. Um podcast, não vou dizer improvisado, mas praticamente isso. É uma coisa que fosse do nosso jeitinho. Descontraída. Descontraída. A gente vai trazer bastante assunto relacionado a jovem, a juventude, a adolescência, Uhum. enfim, a como viver isso com Jesus, esse período da nossa vida com Jesus. E a gente espera que vocês realmente aproveitem, porque tá sendo bem legal sendo pra bem gente. legal Eu já pra falei gente. isso, mas é que tá realmente sendo muito legal. A idealização de como vai ser mais ou menos assim. Vamos ter 2 co-holders, que vão ser Co-hosts. co-hosts. Ele ficou com um O co-holder inglês não na é muito cabeça. minha laia, mas o português eu até tento. O que eu falo mesmo é o Gabriel Leis, que vocês entendem talvez. Mas nossos co-hosts, A nova Sim. versão segue. teremos Sim, mano. Sabino como co-hosts e a Fernanda. Sim. E eu... E, aliás, deixa a gente já te Sim. interromper pra falar um negócio muito importante. Aham. Galera, esse negócio, ele nasceu... todos esses nossos projetos, eles não nasceram no nosso coração. Nasceu no meu, nasceu no da Fê, nem no do Gá. Nasceu no coração de Deus pra Sim. agregar pra nossa comunidade. Uhum. Então, fica o nosso convite, não é? Exato. Se você tem vontade, se você tem a mínima chaminha no seu coração de você estar aqui, entre em contato com a gente quer realmente, a gente tá muito aberto a ideias e a receber vocês aqui, pra vocês Sim. estarem aqui onde a gente tá sentado. Para os podcasts, para devocionais. Sim, exato. E a gente vai conversar com bastante gente legal, então tenho certeza que vocês vão gostar. Então Sim, venham, que vai ser muito bom. E não fique na preocupação de, meu Deus, o que eu vou falar, não sei o que falar, não Sim. conheço a Bíblia, como eu vou gravar um não sei devocional. fazer. A gente tá aqui pra aprender e construir e crescer juntos Sim. no Evangelho. Então, Exato. E ninguém nasceu sabendo, entendeu? Exatamente. E continuando, eu vou ficar como apresentador, eu vou aparecer aqui sempre, talvez vocês enjoam. Adendo, nos mais longos, nos que vamos ter convidados, eu estarei aqui.
Aliás, quer explicar como é que vai funcionar o rodízio de postagem, Fê? Tá. Os nossos podcasts também são semanais, assim como o The Voltage. E aí, toda semana que não antecede. Explica você, beleza? Explicar. Vai funcionar mais ou Melhor. menos assim, pessoal. Nós teremos 2 tipos de podcasts. Podcasts temáticos com convidados diferentes, falando uns temas mais diferentes. E esses aí vão acabar sendo mais longos. E a gente Sim. também vai ter um podcast que a gente vai dar uma comentada no tema do último follow. Então, quando tiver follow, na semana seguinte, vai ter um podcast com o tema do follow e com o preletor do follow. Então, se for o pastor Ricardo, vai ser o pastor Ricardo e assim vai. Conforme for a pregação do follow. Aham. E a gente vai sempre dando essa alternada entre podcast com o tema do follow, podcast com o tema mais longo. Sim. Ok. E vamos falar um pouquinho sobre as mídias sociais, a importância das nossas mídias. Como já foi dito pelo nosso queridíssimo Sabino, nesse momento que estamos vivendo, a mídia acabou sendo algo que não pegou só de surpresa quem não tinha tanto conhecimento, como ajudou muito quem já trabalhava com isso. Por exemplo, aqui na comunidade da Esperança, a gente já tinha, como exemplo, gravação dos cultos. Muitas igrejas não tinham, mas a gente já tinha, então já tinha como Graças a ter uma Deus. experiência sobre. Graças a Deus, cara. Mas a gente conseguiu cada vez mais aprimorar com novos equipamentos e com novas pessoas com as intenções de ajudar, de entrar no ministério. E a gente foi crescendo. E eu acho que não tem ninguém mais importante. Não, ninguém mais importante tem. Mas o Sabino que tá nessa. Meu Deus, tem muita gente mais importante se você tá falando de mim. Mas que está, Meu vamos dizer assim, Deus. na liderança. Na liderança, sim. Você pode dizer mais claro sobre isso. A gente tem uma equipe incrível, aliás, de mídia aqui na igreja. Ai, E eu vou puxar o saco porque amo. todo mundo que tá nessa sala faz parte da equipe de mídia, Fê, Que o Gai e o fácil. Cris. E o trabalho da mídia, ele tem sido mais importante do que nunca. Vocês sabem, não Sim. precisa nem chover no molhado do período que a gente tá vivendo. E é um dos principais meios que a gente tem pra chegar até vocês, por isso que realmente é relevante que vocês fiquem de olho no Instagram, Sim. no YouTube, confira as postagens e que a gente consiga chegar aí onde vocês estão do jeito mais fácil que a mídia impossível. Né? E temos missões, não é mesmo? Quais são? Bom, a gente tem a nossa maior missão, que é a grande comissão que Jesus deixou antes dele subir aos céus. Deixou pra gente, tá na Bíblia Sim, em Mateus 28:19. e Marcos 16:15. Vamos lá. Vamos fingir que a gente não ficou decorando isso daí por um bom tempo. Os nossos Exato. Então, Mateus 28:19 diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E a versão de Marcos que diz: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o interessante é que você tem a chance de fazer exatamente isso através das Sim. nossas mídias. Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse podcast, compartilhe os The Voltages, compartilhe tudo que vocês conseguirem para quem vocês conseguirem, que a chance que a gente tem de ir para todo mundo é a internet. Sim. É a chance mais fácil que a gente tem de fazer isso, por isso seja um missionário compartilhando. Ou seja, não precisa necessariamente mandar um quero fazer junto com vocês. Pode também, claro, quiser vir aqui um dia. O jeito mais fácil de participar, senta aqui, é clicando no botãozinho de compartilhar. Ou seja, vamos lá, ajuda a gente. Já vamos começar a compartilhar desde o começo. Sim. Curta nossos vídeos, vão na nossa página do Instagram, nos siga, compartilhe nosso perfil. Isso vai ajudar não só a gente, mas vai ajudar a gente a compartilhar a palavra de Deus. Sim, que é o principal. Sim. É o principal. É a nossa única É a intenção, nossa na única real. intenção com isso Nossa tudo. única intenção. Intenção, que é cumprir a grande comissão, que é levar o amor de Jesus para as pessoas, independente de onde a gente tá e de onde elas estão também. Então a gente tá fazendo isso através das redes sociais. Deixem nos comentários aí alguma dúvida, alguma pergunta, temas possíveis que Sim, vocês estão interessados. sugestões de entrevistados. Entrevistados. Não, Dizem se quem vocês quiserem querem ver aqui. mandar, melhor, qual que é o pastor que é mais famoso no Brasil? Aquiles acerbe. Esse Sim, mano. é o the melhor. best. Tô brincando.
É, Não, mas deixem, gente. Deixem sugestões. A gente tá totalmente aberto a receber vocês novas mesmo. ideias. Sim. Então, eu acho que é isso por esse vídeo. Sim. Esperem que toda terça-feira vamos ter um vídeo novo, um podcast. Novo. Esperem os devoltos nas quintas-feiras também. Sim. Sim, todas as quintas. Todas as quintas-feiras. E, gente, nossos follows também, que são Nossos follows. a cada 2 semanas. São Sim, quinzenais. quinzenalmente. Fiquem de olho no Instagram pra saber sempre que vai ter follow. Fiquem de olho nos anúncios da comunidade também. Sim. E qualquer dúvida, Só Esse foi o chamar. nosso só chamar, aviso. manda um direct, Que é qualquer nóis. coisa. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. E esperamos vocês no próximo. Fiquem com Deus. Valeu, Tchau, pessoal. gente. Até a próxima.